Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Meu convidado de hoje, Luiz Gaziri, professor e autor. Seja muito bem-vindo ao Aqui Tem Vaga, Luiz. Muito obrigado, Lene. Um grande prazer estar aqui junto com você. Prazer nosso. Eu já começo com essa novidade que eu fiquei super animada, já quero ler. E conta pra gente, porque é em primeira mão que tá aqui, no Aqui Tem Vaga. Olha aí. Parabéns. Muito obrigado. Esse é um livro, como todos os meus livros, é um projeto de longo prazo. Eu demorei 4 anos para escrever, mas é um livro que ilustra a situação, né, não só do Brasil, mas vários outros países, quando a gente fala de polarização política. Né? Então, o que leva as pessoas a se tornarem radicais políticos? Quais são os perigos disso? Quais são algumas vantagens que existem, inclusive, também de polarização? Mas é um livro que vem, né, falando sobre polarização política, sobre comportamento de grupos, né? Por que grupos agem de forma violenta, como a gente viu no dia 8 de janeiro. Fala sobre fake news, fala sobre hostilidade com a mídia, fala sobre teorias da conspiração, enfim. Tudo que a gente viu nesses últimos anos aí, não só aqui no Brasil, como em vários outros países, está ilustrado aqui. É um livro 100% baseado em evidência científica. Eu li mais de 2.000 artigos científicos para escrever esse livro e visitei muitos cientistas na Harvard, na Stanford, na Columbia, na NYU, e várias outras universidades para trazer em primeira mão para o brasileiro todas essas informações. Ai, que interessante, Luiz, até porque você fala de pontos focais de não só conversas, debates, que precisam, obviamente, ser respeitados em termos, né, de diferentes lados aqui, conversados, respeitados e tolerados também, né? E não à toa a gente influencia também a nossa própria visão pessoal na nossa visão profissional, porque eu acho que a pandemia trouxe cada vez mais o olhar humanizado sobre as organizações e também não mais essa divisão entre a imagem do profissional e a imagem do pessoal. A gente tem um único ser que tem, né, suas demandas e tal, mas o olhar humanizado prevalece, né? Muito, e não tenha dúvida do que você falou, porque existe... Eu fui executivo durante 16 anos e há 10 eu dou consultoria para muitas empresas, dou aula, né, na universidade. E uma das coisas que eu escuto muito é, olha, quando você entrar aqui na empresa, os teus problemas de casa têm que ficar para o lado de fora. Como se isso fosse possível para o ser humano, né? Não existe essa diferença entre vida pessoal e vida profissional. Se eu estou devendo dinheiro, por exemplo, quando eu chego no trabalho, a minha dívida ela vai influenciar a minha performance no trabalho, a minha felicidade. Se eu levei uma bronca desnecessária de alguém no trânsito, por exemplo, eu vou chegar no trabalho e isso vai me influenciar. Assim como, né, se está um dia de sol muito bonito, ele também vai influenciar na minha performance. Então, essa separação não existe e é importante que as empresas estejam cientes disso, para que elas possam desenvolver estratégias melhores, tratar as pessoas de uma forma mais humanizada, como você estava falando. Pois é, e por falar nisso, qual é a responsabilidade da empresa quanto à felicidade do colaborador e, claro, né, o alinhamento não só do propósito, mas da cultura organizacional? Qual é o seu olhar sobre isso? É um papel fundamental, porque hoje em dia existe um modismo de felicidade no ambiente de trabalho. Tem diversas empresas que fazem programas de felicidade, mas eles são programas focados no indivíduo, né? Então, o que eu, como indivíduo, como colaborador dessa empresa, posso fazer para ser mais feliz? Só que a evidência científica é muito clara na questão de que a nossa felicidade ela é moldada pelas nossas escolhas, obviamente, mas também pelo ambiente onde a gente está inserido. Então, tem um cientista chamado Richard Nisbett, que é da Universidade de Michigan, eu conversei com ele no ano passado, ele descobriu um fenômeno que chama-se erro fundamental da atribuição. A gente geralmente vê uma pessoa se comportando de uma certa maneira e a gente atribui o comportamento dessa pessoa à personalidade dela. E a gente se cega para a influência da circunstância que ela está vivendo. Então, quando a gente fala de felicidade, eu como indivíduo posso ser mais feliz? Posso. Tenho escolhas para ser mais feliz? Posso. Mas existe uma influência enorme do ambiente. Então, hoje em dia, o que a gente percebe é que muitos ambientes de trabalho não permitem a felicidade do colaborador. As pessoas são colocadas para competir uma com as outras. Tem ranking na empresa, ranking para todo mundo ver, inclusive. Em alguns cargos existe insegurança financeira. Em vendas, por exemplo, o vendedor ganha um salário fixo desse tamanho, o resto é tudo comissão. Insegurança financeira é um dos principais preditores de estresse, de ansiedade, de depressão e as metas as pessoas não atingem, as metas são individuais, prêmios, algumas pessoas ganham, outras não ganham, e essa é a regra do mercado corporativo. Sim. Ou seja, o mercado corporativo não sabe moldar um ambiente que permita com que o funcionário seja mais feliz. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, que eu trabalho muito em sala de aula, nos meus livros sobre felicidade, em palestras, em consultorias, e que a gente precisa
deixar bastante claro para que a gente possa criar, né, ambientes de trabalho mais positivos e ter resultados que são muito melhores também. Não, interessantíssimo isso que você fala, porque saúde mental é algo também que traz essa necessidade do olhar da empresa, do cuidado com o seu colaborador, porque, enfim, a gente tem altos índices de depressão, síndrome do pânico, né? Problemas que podem realmente inviabilizar, invalidar esse profissional, e aí também traz uma carga muito pesada de tipo, eu não sou mais válido, não sou mais útil nesse mercado. E isso mexe justamente com estruturas que podem ser fundamentais para você se reerguer ou não. RH, agente de gestão, com essa questão de métricas também, políticas para a saúde mental. Qual a importância da gente discutir sobre isso? Demais, a gente tem que cuidar da saúde dos colaboradores realmente, né? Quando a gente fala de felicidade, né, de emoções positivas, então tem muitas evidências aí que demonstram, por exemplo, se eu tenho um funcionário que ele é feliz, ele é 31% mais produtivo, vendedor feliz vende de 37% a 88% a mais, né? Mas a gente deixa o vendedor na insegurança financeira, né? Ganha um salário fixo desse tamanho, então como é que ele vai vender se um dos principais preditores já não é avisado? E funcionários felizes são 3 vezes mais criativos. Esse é um estudo da Sônia Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, é um estudo gigantesco, então existem vantagens da gente construir felicidade no ambiente de trabalho. Por outro lado, a gente vê que muitas pessoas hoje realmente estão em depressão, têm ansiedade, têm burnout e tem vários executivos que acham que isso é mimimi, que é uma coisa do mundo moderno, que é uma frescura. Mas pouca gente entende de comportamento humano verdadeiramente para poder opinar sobre isso, né? E toda vez que a gente estressa o nosso funcionário, que eu coloco ele na insegurança financeira, ou eu estou ameaçando ele a cada momento que ele vai ser demitido, ou coloco uma meta que ele nunca bate, o que acontece é que a gente automaticamente fica estressado, né? Então, quando a gente está estressado, o que acontece é que existe uma área do nosso cérebro que se liga, que chama-se amígdala. A amígdala é o centro da ameaça, do medo, né, da insegurança. A ativação da amígdala desliga parcialmente o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas, pela argumentação, pela criatividade. Ou seja, quando eu estresso alguém lá no meu trabalho, o que eu estou fazendo é diminuir a capacidade cognitiva dessa pessoa. Então, ela vai ser menos criativa, ela vai demorar para tomar decisões ou vai tomar decisões que são ruins. E a própria empresa que perde. E o que acontece, que é mais grave ainda, é que se eu estou constantemente sendo estressado pelo meu ambiente de trabalho, por um chefe abusivo ou não me sinto competente naquele lugar, o estresse faz com que exista a liberação do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e o cortisol acelera o nosso coração, né, faz com que o nosso coração bata mais forte, então o sangue ele é distribuído para o corpo e, né, os nossos vasos eles são... exige um trabalho maior do vaso, então existe ali uma possibilidade de inflamação, né, de desgaste. Cortisol é um glucocorticoide, né, que vem com um monte de açúcar, aumenta o índice glicêmico e abaixa, aumenta o índice glicêmico abaixo, então isso pode causar obesidade, né, resistência à insulina, diabetes, doença cardíaca, então não é mimimi quando a gente fala de estresse, né? É algo extremamente perigoso para todos nós. As empresas precisam se alertar disso, não que não possa existir um ambiente de trabalho que tenha momentos de estresse. Agora, o ambiente de trabalho não pode ser só estresse, senão é a própria empresa que vai sofrer. Não, e você vê, não, a explicação mesmo da neurociência, a fisiologia mesmo do ser humano. O nosso corpo, ele reage ao que vem do externo e vice-versa. É uma troca, não tem como, né? Agora, quando a gente fala também da figura do líder nisso tudo, né? A coordenada e é uma figura que ou ajuda muito ou pode atrapalhar muito, principalmente quando ele tem esse viés de chefe. Liderança e responsabilidade também organizacional. Qual a sua opinião? Tem diversos estudos científicos sobre liderança, né? Tem de um cientista chamado Robert Hogan, que ele descobriu que 75% da força do trabalho, independente da época, do mercado, do país, indica que o seu líder imediato é a sua principal fonte de estresse. Então, 75% da força de trabalho fala qual que é o meu maior estresse? É o meu líder. Então, os líderes têm que ter uma ideia de que, como a gente é uma espécie social, né, o ser humano é um ser social,
E existem rankings, né, onde a gente está inserido dentro de uma empresa, tem um ranking, onde tem lá, né, os CEOs, os diretores, né, os gerentes e aí o resto da galera. E quanto mais baixo eu estou na hierarquia, mais eu tenho que prestar atenção ao meu líder. Não é só o ser humano que faz isso, vários primatas a cada momentinho estão olhando para o líder para saber o que pode acontecer comigo. Né? O nosso líder é aquela pessoa que nos dá o recado e, puxa, o que vai acontecer? Se o líder sai da sala do chefe dele com uma cara de brabo, a gente já começa a imaginar, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai ter layoff aqui na empresa? Vão demitir a gente? Uma alguma coisa no ar, né? Ou se ele sai sorrindo, será que a gente vai ser promovido? Vamos ganhar um aumento? Então a gente está cada momentinho olhando o nosso líder, porque o nosso líder tem o nosso destino na palma da mão dele. Na hora que ele quiser mandar a gente embora, ele manda. Né? Então a gente presta atenção demasiadamente no líder. Isso é um estudo da Susan Fiske, da Princeton, que é um estudo maravilhoso. Então, os líderes também têm que entender não só, né, da sua responsabilidade de ser o exemplo, mas também entender sobre psicologia positiva, que é essa parte da ciência que estuda a felicidade, tem que entender sobre motivação. Muitos líderes têm uma compreensão extremamente rasa sobre o que motiva o ser humano. Muitos acham que é a pirâmide de Maslow, mas muitos não sabem que a pirâmide de Maslow não tem validade científica, até porque o Maslow não era um cientista, né? Então, existe a teoria da autodeterminação, que é um estudo mais sólido que existe sobre motivação, que é do Edward Deci e do Richard Ryan. Então, a gente tem que, os líderes têm que entender de bem-estar, de motivação, para desenhar essas estratégias e para cuidar do seu comportamento, né? Para que a equipe possa responder, ter bons resultados, querer trabalhar naquele lugar, ter o propósito, como você estava falando, que é uma coisa muito importante. Então, essa capacitação dos líderes também é fundamental para o sucesso no mundo corporativo. E vamos agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta, Luiz Gaziri sobre a responsabilidade da empresa e a felicidade do colaborador. Estamos de volta e aqui tem vaga de hoje, recebe Luiz Gaziri, professor e autor. Quando a gente olha tudo isso que você trouxe até aqui, super interessante da figura do líder, mas a gente também tem uma mudança na questão do protagonismo do colaborador, ele cada vez mais... Não vou ficar aqui só por conta de salário, muitas vezes, vou ficar porque tem essa questão do propósito ou não. E esse poder de escolha, né? Desde o feedback, que não é só do líder para com o colaborador, mas também esse feedback meio reverso, que a gente pode considerar, reverso, inverso, não sei, que o colaborador também pode chegar lá e falar, então, vamos aqui conversar. Como é que a gente olha para essa mudança de dinâmica? Porque antes a gente tinha essa questão linear, entro numa empresa, fico até me aposentar e é isso, e a gente olha para uma faixa etária mais sênior, né, muitas vezes, com esse pensamento. Exato. E a gente tem essa nova geração quebrando paradigmas. Exato. E é uma coisa muito bonita, né, porque eu lembro na época que eu fazia universidade, o nosso sonho, né, eu fiz administração de empresas, nosso sonho era sair dali e trabalhar numa multinacional, ficar lá o resto da nossa vida, ter uma sala só nossa, trabalhar de terno, ter um carro importado, etc., e daí me aposentar lá naquela empresa. Hoje, como eu sou professor, né, eu vejo os meus alunos, eles não querem ter carro, muitos querem só ter uma bicicleta ou querem andar de transporte público. Se eles chegam numa empresa e não gostam do ambiente daquela empresa, eles vão embora, vão para outra, tem mais oferta, né? E o mundo das startups é muito legal por isso, porque as startups permitem com que as pessoas sejam elas mesmas, o que no mercado corporativo mais antigo não existia, né? Puxa, eu sou, sei lá, gosto de heavy metal, não posso ir com uma camisa da banda lá na multinacional, na startup eu posso. Então, essa identidade diferente que a gente tinha que ter no mundo do trabalho, no mundo pessoal, hoje em dia, né, as startups trabalham de uma forma muito bacana, isso realmente. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque quando começa a aumentar a competição no ambiente de trabalho, várias empresas, vários mercados, as empresas começam a se atentar mais para aquilo que é valioso para os funcionários, né? Elas têm que criar ambientes de trabalho melhor, têm que pagar melhor, tem que premiar melhor, tem que reter melhor, né? Então, para todo mundo existiu essa mudança, a gente vê em multinacionais, muitas agora com o clima de startup. Então, eu acho uma coisa fantástica isso, eu acho que os jovens estão muito certos, porque
a gente não pode ficar sofrendo o resto da nossa vida dentro de uma empresa que é tóxica, que tem um líder ruim, que a gente não se sente bem, que a gente não se sente valorizado. E essas mudanças não são mais mal vistas hoje em dia no ambiente de trabalho, né? Trabalhei em 5, 6 empresas diferentes. Elas são bem vistas. Eu acho que é uma mudança inevitável, veio para ficar e extremamente positiva para todo mundo. Tem até a denominação também do Talent as a Service, né? Você prestar o seu serviço ali pontualmente, não ter esse vínculo empregatício muito formal, CLT, seja lá um enquadramento que configure mais essa formalidade, né? A gente tem realmente essa liberdade que é transferida para qualquer e todo setor, independente da área ou da empresa que a gente olhe, de maior ou menor porte, não é, Luiz? E é muito legal porque dentro da teoria da autodeterminação que eu falei, que é a teoria sobre motivação, um dos pilares da nossa motivação é a autonomia. Então, a gente gosta de ter um sentimento de que a gente tem controle sobre as coisas, né? Então, se de repente eu faço um trabalho que é pontual em algum lugar, ou hoje em dia, como a gente vê a questão do trabalho remoto em muitas empresas, eu tenho a possibilidade, né, eu tenho um sentimento maior de autonomia, às vezes trabalhando na minha casa, ou, puxa, eu vou viajar e vou trabalhar num outro lugar, lá, vou para uma praia, vou ficar trabalhando lá. Isso é gostoso para o funcionário, isso é legal, é motivador. Muitas vezes mais do que o dinheiro, mais do que o salário, mais do que, puxa, eu trabalho numa empresa muito famosa, então as pessoas estão procurando, né, ter mais autonomia dentro do ambiente de trabalho, e aí vem toda essa parte aí, né, dos freelas, das pessoas que realizam trabalhos pontuais, que é um outro mercado muito interessante e novo que a gente tem que se atentar. Não, com certeza. Luiz, olhando para o cenário doméstico, a gente tem um Brasil com diferenças que muitas vezes são muito significativas, né? Diferenças regionais, principalmente, a questão de oportunidade de emprego e até da qualificação, que é a base para qualquer necessidade ou busca de entrada no mercado de trabalho de fato. A gente olhando esse recorte brasileiro, gostaria de te ouvir primeiramente com relação a ele e depois a comparação dele com relação ao mundo. Como é que o Brasil está quando a gente olha para países europeus ou até mesmo Estados Unidos, como a gente tem grandes bases aí de comparação, principalmente de mercado, né? Com relação a toda essa análise, como é que você olha para isso? Eu olho com bastante tristeza a questão do Brasil, né? Porque nós não temos muitas universidades de qualidade, né, que vão formar as pessoas que vão chegar prontas no mercado de trabalho, muito capacitadas, né, já prontas para entregar um resultado. E até porque essa questão da gente não ter muitas universidades boas, né, faz com que as pessoas, às vezes, comecem um estudo superior e elas têm uma experiência ruim e elas não valorizem a academia. Isso é péssimo, porque a academia é onde a ciência é produzida. Então o pessoal fala, mas a teoria, né, a prática é melhor. Não é, não. A teoria é aquilo que ensina a gente a praticar da forma certa. Imagine um médico que não estudou a teoria, como é que ele vai operar teu coração? Ele tem que ter a teoria para saber como é que eu pratico. Então, isso afasta a gente da universidade, que é essa fonte, né, de conhecimento, onde a gente vai aprender certinho como que a gente faz lá no nosso dia a dia. Então, esse é um dos grandes problemas do Brasil. Teve abertura de muita universidade, universidade ruim. Outra questão fundamental, o professor é muito mal remunerado. Então, essa é a diferença do Brasil com os Estados Unidos e com países da Europa, que também tem universidades fantásticas em todos os lugares. Algo que a gente precisa melhorar aqui, começando pela valorização do professor, para a gente poder, pessoas boas poderem escolher ser professores e melhorar, né, a qualidade das universidades que ainda estão muito abaixo. Não, verdade. Recentemente até saiu um estudo falando sobre como o ensino EAD, que não foi muito bem estruturado, impacta também na qualidade dessa entrega do ensino, não é? Não só a entrega, porque isso é responsabilidade parte a parte, tanto docente como discente, né? Então, os alunos também que ficam meio dispersos, não se interessam tanto. A gente teve essa mudança drástica que a pandemia trouxe, primeiro a digitalização forçada, depois realmente a gente não viver sem a tecnologia, né? O avanço da inteligência artificial, enfim, muita coisa acontecendo que a gente se vê cada vez mais conectado. E sabendo usar, a gente tem um copo meio cheio, né? Porque muita gente também fala, a tecnologia veio para disputar espaço, vai tirar muitas profissões. Não, se a gente se integrar e fazer bom uso dela, é jogo que a gente ganha, né? Sem dúvida alguma, né? A tecnologia veio para ficar, a inteligência artificial, né? A gente tem que saber lidar com isso, inclusive dentro da sala de aula,
propor atividades onde as pessoas usem a ferramenta. E tem processo de gamificação também com recrutamento. Ajuda demais. Às vezes o professor tem que montar uma aula de última hora, usa a inteligência artificial e vai sair uma aula bacana. Eu, particularmente, não gosto de usar, até porque eu já criei muitas aulas, etc. Mas pegar uma sugestão, às vezes, é muito interessante. Eu pegar uma evidência científica nova, né, que a ferramenta possa trazer para você, é muito bacana. Mas a questão do ensino online, né, que você citou de uma forma brilhante aqui, as dificuldades que existem, né, de falta de engajamento muitas vezes, até pela falta de compreensão do impacto da tecnologia para nós, seres humanos. Sim. Porque a gente acha que, né, a partir da pandemia ali, puxa, então escritório não vai mais existir, ou faculdade vai acabar, porque vai ser tudo ensino remoto. Mas, mais uma vez, quando a gente conhece a teoria e a gente sabe como é que é o comportamento humano, a gente sabe que essas frases aí, elas não vão surtir nenhum tipo de efeito verdadeiro. Por quê? Porque o principal preditor de bem-estar para o ser humano, qual é? Os relacionamentos. Um dos pilares da nossa motivação são os relacionamentos. Então, autonomia, competência e relacionamento são os 3 pilares da motivação. Online, eu não toco no meu colega de trabalho, eu não estou junto com ele ali. Então, o que vai acontecer é que meus relacionamentos começam a ruir e eu não tenho o mesmo desempenho. Tem evidências científicas de que se eu estou realizando um trabalho sozinho, eu tenho uma certa performance. Se tem uma pessoa do meu lado, a pessoa pode estar virada de costas para mim, ela não precisa nem estar olhando para mim. Se tem mais uma pessoa na sala, a performance das 2 pessoas melhora. Isso chama-se efeito da mera exposição. Existem estudos que mostram que quando tem mais gente numa sala, as pessoas todas têm um desempenho muito maior. Quando tem uma galera na sala junto com a gente, chama-se facilitação social. Então, a gente fica mais feliz quando tocam na gente, a gente se comunica melhor quando a gente está falando e você está vendo meus gestos aqui. Os gestos me ajudam a me comunicar melhor e você a entender melhor aquilo que eu estou comunicando. Então, presencialmente existe uma eficiência maior da comunicação dentro do ambiente de trabalho. Então, vejam quantas coisas fundamentais que existem do trabalho presencial que às vezes a gente está deixando de lado porque a gente está seguindo uma tendência que não conversa com a nossa natureza. Isso não significa que, puxa, vamos obrigar todo mundo a voltar para o escritório. Não é tão bom assim também. Então, a gente tem que estar no meio do caminho, né, do trabalho. Alguns dias você vem para o escritório, porque é importante você estar presente com seus colegas de trabalho, e outros dias você pode trabalhar no home office, pode viajar, pode trabalhar de um outro lugar. Então, essa mescla, né, porque dá autonomia, e eu estou cuidando dos relacionamentos também, é algo que é fundamental que as empresas entendam e que elas coloquem em prática também para trazer resultados que são melhores. Não, com certeza. E essa questão do novo formato, na verdade, o formato híbrido que veio para ficar na maioria dos casos, né, também trouxe mudança de dinâmica no trânsito. A gente olha que tem dias da semana, hoje até tem um pessoal chamando que é o TQQ, né, terça, quarta, quinta, onde segunda e sexta você fica off mesmo, porque você ou viabiliza para viajar, para ficar fora e trabalha de home mesmo. Então, você vê que são mudanças para a logística mesmo, do dia a dia, da dinâmica social, dessa integração que você falou também, dessa interação parte a parte. Enfim, a gente tem realmente um novo modelo, não só de gestão, mas de vida mesmo, que se institui, não é, Luiz? E é interessantíssimo esse ponto que você colocou aqui do trânsito, em primeiro lugar, porque tem um estudo do Daniel Kahneman, que é ganhador do Prêmio Nobel, né, professor da Princeton, e ele descobriu que ele começou a medir a felicidade das pessoas em tempo real. Né? Quais são as atividades que mais trazem felicidade para o ser humano e quais são as atividades que mais trazem tristeza para todos nós. E lá no final da lista, a atividade que mais traz tristeza para o ser humano é o trânsito. É o nervoso de chegar no lugar e... De você ter, né, tua chegada no escritório bloqueada por outros carros, você chegar atrasado, o estresse de estar no trânsito é o pior de todos para nós. E em penúltimo lugar da lista, né, lá no final então está o trânsito, em penúltimo lugar, infelizmente, está o trabalho. Então a gente percebe que as empresas não estão fazendo o papel delas para transformar esse ambiente de trabalho em um lugar legal, gostoso, feliz, onde a gente tenha motivação. Por isso que a gente tem que se voltar para a teoria científica para aprender essas coisas e, de repente, levar o trabalho lá, né?
para níveis superiores de felicidade, porque afinal a gente fica lá 8, 10 horas num lugar onde a gente é infeliz. Sim. Então existe algo de errado lá que a gente precisa mudar. Pois é. Luiz, a gente está no minuto final já, passou rápido o nosso papo. Mas antes eu tenho uma provocação. O que é felicidade para você? Felicidade é a alegria que a gente sente enquanto a gente está trabalhando numa atividade que usa os meus pontos fortes. Essa é a definição científica de felicidade. E que você e que nós possamos ser cada vez mais felizes. Muito grata pela sua participação aqui, só aprendendo com todas as referências que você trouxe. Parabéns mais uma vez pelo livro. Muito obrigado. Conte com a gente, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Luiz. E também para você que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência de sempre. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo.